Câmara, Oliveira Martins e Alexandre Mota Pinto, são os convidados deste Hora Económico. Muito boa noite aos dois. Guilherme, começava por ti, por olharmos para este programa do Partido Socialista. António Guterres, em tempos, disse, na dúvida, vir-se à esquerda, falando noutro contexto, este programa é na dúvida vir-se à direita. Nem à esquerda nem à direita. Evidentemente, há uma série de medidas que dependem ainda de concretização. É um programa que está sujeito ainda a uma discussão alargada. Mas foquemos então neste projeto preliminar. Focando neste projeto preliminar, eu olharia para algumas medidas, pelo menos, por exemplo, a criação dos 100 novas unidades no setor da saúde. É uma medida que, quando eu percebo o próprio conteúdo e a própria ideia de melhorar o Estado e melhorar as condições do Estado no fornecimento deste tipo de serviços, mas depois falta uma concretização direta destas medidas para não criar ilusões. O mesmo acontece quando, por exemplo, há a Bolsa de Habitação, que de facto a criação desta Bolsa de Habitação é uma medida que tem um bom e tem um mau. E tem o mal do ponto de vista da despesa, porque podes fazer disparar a despesa e estamos em tempos de sustentabilidade. Há ainda uma última medida que eu queria assinalar, que é a criação nas obras públicas deste limite da necessidade de aprovação parlamentar de obras públicas de relevância, que têm um valor... O Conselho de Obras Públicas. Não só o Conselho, como também a aprovação das obras públicas de valor superior a 1 milhão de euros. Em primeiro lugar, é necessário complementar estas medidas com o próprio conteúdo dos programas e o conteúdo da Lei de Enquadramento Orçamental. E quando nós olhamos hoje em dia para a própria Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, nós conseguimos perceber que há essa monitorização, não só no setor privado, que gera dinheiros públicos, como também no setor público e empresarial. Portanto, é preciso, nesta medida, haver alguma consciência de que há algo que já está feito e há necessidade... Há esse mecanismo. Não há esse mecanismo, mas há necessidade de compatibilizar esse mecanismo. Falta também um aspecto que seria importante, que é a necessidade de envolver o Conselho de Finanças Públicas e a própria Unidade Técnica de Apoio Orçamental em todo este processo, que está omisso. Portanto, há necessidade de concretização, que eu encontro pelo menos nestes 3 exemplos de medidas e que demonstram que ainda há um longo caminho a percorrer e é um programa que está em elaboração. Alexandre, face àquilo que foi o cenário macroeconómico dos economistas do Banco de Portugal, deixou-se cair, por exemplo, a questão da TSU para as empresas, a redução da TSU para as empresas, até que se perceba onde é que se vai buscar financiamento para essa medida. Acaba por haver aqui um sinal do Partido Socialista que está preocupado com algum rigor de contas também neste projeto de orçamento. Chega? Muito boa noite, antes de mais. Essa medida, enfim, talvez possa marcar um pouco aquilo que eu considero ser talvez um aspecto crítico, enfim, desta forma como isto tem vindo a ser apresentado um bocado a conta-gotas, que é, não sabemos até que medida é que não se terá, de alguma forma, a tentar fazer sondagens eleitorais de algumas medidas. Essa medida, sendo uma medida que beneficiava as empresas, se calhar não foi tão bem recebida. Não sei se foi o caso, porque... Foi amplamente criticada, sobretudo a questão do financiamento, porque as fontes de financiamento previstas, contas feitas, não chegavam para compensar o rombo que seria um decréscimo dessa TSU. Quer dizer, eu acho que nós, enfim, devemos saudar a apresentação do programa, do projeto de programa, mas de facto há aqui uma certa tensão, um conflito claro entre aquilo que é bom para a democracia, que é haver no fundo uma apresentação pública e um escrutínio público de um programa de um partido que ambiciona e tem possibilidades de vir a ser governo, não é? E por outro lado, uma certa gestão eleitoralista, uma gestão claramente eleitoral das medidas e também da sua crítica. Ou seja, do outro lado também vemos realmente da parte dos partidos do governo a tentativa de escolherem determinados temas que muitas vezes até são aspectos de detalhe, não são os centrais, para fazer uma barreira cerrada aos programas que são apresentados. E eu assisto a isso com pena, enfim, porque acho que o programa tem muitas medidas, portanto, é certamente o esforço de muitas pessoas, enfim, como nós, cidadãos como nós, alguns dos quais certamente terão feito aquele esforço com um contributo cívico e com a melhor das intenções, portanto, não tem propriamente um interesse no Partido Socialista ou nem que o Partido Socialista seja eleito, e, portanto, eu gostava que a discussão se fizesse de forma mais substancial. Mas para que essa discussão acontecesse de forma mais substancial, eu acho que era importante algo que até agora tem falhado neste projeto de programa, que são as contas.
Até hoje ainda não tivemos a quantificação das medidas que são propostas e nós sabemos que hoje em dia toda a atividade governativa de um Estado-membro da União Europeia, no caso de Portugal, no quadro da União Económica e Monetária, tem determinados limites, limites, por exemplo, ao saldo estrutural, ao déficit estrutural, há uma série de limites que nos são impostos, limites à dívida pública, também. Limites ao déficit estrutural, e eu penso que o Partido Socialista ganharia, em termos de credibilidade e de força da sua posição, se fizesse essas contas. Não chega aquilo que o Partido Socialista fez, que foi dizer, que o cenário já o tinha feito, e vou lá repeti-lo com este programa cumpre com as exigências da Europa ou dos credores europeus. Não chega a dizer isso, é preciso mostrar. Não basta uma frase dessas, enfim, porque se cumpre ou não, isso é algo que é matemática, enfim, não basta uma simples afirmação dessas, sobretudo porque nós temos que perceber que, para o eleitorado em geral, o Partido Socialista ainda está muito associado, no fundo, ao resgate, porque era o partido que estava no governo, e, portanto, era muito importante para o Partido Socialista, e, no fundo, mesmo para a nossa vida democrática, para termos uma alternativa mais forte, que o Partido Socialista aumentasse, no fundo, a sua credibilidade em termos das contas que aparecem feitas. Aliás, o Primeiro-Ministro, por exemplo, no discurso no aniversário do PSD, quase que ridicularizou essa falta de quantificação, essa falta de contas, e eu acho que ele está a perceber que tem ali, no fundo, um argumento de peso em termos eleitorais, e acho que era importante no Partido Socialista alguém começar a fazer contas. As contas podem não ser totalmente certas, porque há aqui variáveis que não são controláveis, mas pelo menos que elas sejam feitas, que haja essa preocupação para os eleitores perceberem, sim senhora, podemos confiar neste programa porque não nos vai levar à mesma situação. Guilherme, quando olhamos para este programa, assistimos a esta questão da TSU que eu dizia, há também a ideia de não se avançar com grandes obras públicas na próxima legislatura, justamente por uma questão orçamental, e, portanto, há essa indicação relativamente a algum cuidado com o despesismo que normalmente caracteriza, ou pelo menos a última legislatura, do Partido Socialista. Por outro lado, nós tínhamos ouvido na Convenção Nacional do Partido Socialista António Costa colocar a pessoa humana no centro daquilo que seria a preocupação do partido. Isso vê-se em algumas das medidas que há pouco falavas, do Serviço Nacional de Saúde por aí, mas e crescimento? Porque aquilo que está a faltar à coligação é um plano para o futuro e um plano para Portugal crescer. Existe neste projeto? O projeto tem uma série de pressupostos e nós teríamos de ligar este programa com a ideia que está em António Costa é ligar este programa com estas perspectivas macroeconómicas que foram apresentadas há semanas. Portanto, e é o mesmo projeto? Não é. Falta aqui ainda um diálogo contínuo entre este programa e as perspectivas macroeconómicas. Não há. Porque é preciso ligar do ponto de vista de opções. Aquilo que eu já a semana passada falei sobre a necessidade de preenchermos este programa com opções políticas. E é muito difícil estarmos a encontrar uma linha de continuidade à tentativa. Há que perceber que o próprio eleitorado, como nestes últimos anos, e os próprios contribuintes foram muito afetados, e nós estamos a falar do cidadão comum que foi muito afetado, vem corporizar no papel, nestas eleições, um papel qualificado, porque é um eleitorado amadurecido. Se nós confrontássemos este tipo de eleitorado com o eleitorado de há 15 ou 20 anos, é muito difícil comparar, porque o eleitorado é amadurecido porque levou muito na cabeça. A expressão a usar é essa. O que quer significar... Foram obrigados a uma literacia financeira, económica, não financeira. Portanto, quando vão ler este programa de forma mais exigente, nós conseguimos perceber que o eleitorado hoje em dia consegue, amadurecido por essas circunstâncias, e enfim, são más circunstâncias, podiam ser melhores, mas é um eleitorado que... E nós percebemos, por este diálogo aqui hoje, conseguimos perceber que somos muito mais críticos e não estamos muito perenes a ilusões. Porque este programa, em parte, vende uma série de ilusões que, se não forem quantificadas, podem cair no vazio. E, portanto, há este grande risco que encontramos. De facto, nós conseguimos perceber que há um enfoque no cidadão, na dignidade da pessoa humana, mas lá está mais uma medida, o rendimento social de inserção, o aumento do rendimento social de inserção. Há uma reposição de uma série de apoios sociais. É uma medida que depende depois de uma concretização em termos de sustentabilidade, que também o programa não o faz.
E, portanto, há um risco entre a necessidade de articular a sustentabilidade com criar ilusões. Provavelmente, eu estaria à espera, e de acordo com o panorama macroeconómico e as perspectivas macroeconómicas, eu estaria à espera que o Partido Socialista estivesse concentrado, por exemplo, num Estado com mais qualidade, apesar de ser mais pequeno, com mais qualidade. Mas nós não encontramos esse fio condutor. Não há esse fio condutor, o que, enfim, pode dar aso a uma série de interpretações, como aquilo que estamos a fazer hoje, porque quando lemos o programa, a falta desse fio condutor pode prejudicar o diálogo e a discussão em torno deste programa. Alexandre, mas de alguma forma, nós estamos hoje a dia 21 de maio, o programa da coligação só será conhecido dia 10 de junho, portanto nós temos aqui praticamente 20 dias em que o debate em termos de medidas vai ser centrado sobretudo naquilo que é este projeto de programa, pelo menos até o dia 6, quando conhecemos a versão final. O que temos do lado da coligação é a mensagem de voltar ao Partido Socialista, é voltar à Troika, vamos ficar piores outra vez, é deitar fora estes 4 anos de trabalho. Mas não existe propriamente uma mensagem da coligação nesta altura no que é que vai fazer nos próximos anos. Não é curta esta mensagem que a coligação tem passado? É sem dúvida, e quer dizer, isso que a Alexandra está a dizer é muito relevante pelo seguinte, porque as eleições não se decidem tanto nas 21 medidas essenciais e que depois desdobradas vai às 150 quase. 150 medidas e que estão escritas em quase 200 páginas que este programa contém. Vão-se resolver mais naquilo que parece que o programa tem, ou naquilo que é transmitido para a generalidade dos cidadãos que o programa veicula. E nessa medida é muito importante, é bom para o Partido Socialista ter apresentado o programa porque vai marcar a agenda política nos próximos tempos, mas esta batalha, enfim, que vai haver agora em termos mediáticos é muito importante e, portanto, seria importante que o Partido Socialista não passasse realmente, não deixasse que se passasse a ideia de, por um lado, um certo facilitismo orçamental e, por outro lado, uma ideia que resulta de um risco que correu voluntariamente. Portanto, o Partido Socialista, com este programa, quis marcar uma diferença ideológica. O programa começa por um capítulo muito grande, que é um Estado forte, inteligente e moderno. É isto que se diz nesse capítulo. E depois tenta-se claramente marcar uma diferença ideológica em relação ao PSD e ao CDS. Mas é concretizada nas medidas, porque vemos algumas coisas caíram. Caiu a TSU para as empresas, caiu também a ideia de reposição imediata dos salários na função pública. O imediato já não está lá. Está também uma redução da sobretaxa, mas também o imediato deixou de estar lá. De repente, entre o ser e o parecer, parece haver aqui alguns pontos mais convergentes ao centro do que... Há, a meu ver, por exemplo, a nível de burocracia pública, há, a meu ver, um abuso de uma marca muito boa que o Partido Socialista tem, enfim, com pessoas competentes, uma das quais é o atual porta-voz, foi a pessoa que teve ligada, e também uma ex-secretária de Estado, a doutora Maria Manuela Leitão Marques, que é o Simplex. Sim. Só que eu estive a ver no programa, temos 4 Simplexes. Agora temos o Simplex da Segurança Pública, o Simplex do Mar, o Simplex do Ambiente e ainda há um outro Simplex, enfim, agora não, é o Simplex da Saúde. Portanto, temos 4 programas Simplex. Não é? Isto, a certa altura, deixa de ser Simplex, não é? Começa a ser demasiado, começa a ser complexo, exatamente. E acho que é um abuso de uma boa ideia que a certa altura pode soar mal, não é? Mas é verdade que a maioria ainda não tem feito, ainda não apresentou uma grande mensagem, porque no fundo está a repousar na ideia que criou ao longo destes 4 anos de que, no fundo, constitui uma opção fiável, enfim, que também não propõe muito. E é isso que eu penso que talvez seja a grande crítica que se pode fazer. Enfim, não se pode governar um país sem dar uma visão de futuro, uma perspectiva de futuro às pessoas. Enfim, quais são as propostas, não é? Nós precisamos de esperar que apresentem essa visão de futuro. Enfim, os próximos 4 anos não podem ser iguais aos últimos e certamente que o Primeiro-Ministro não quer que isso aconteça. Portanto, temos que esperar por essa proposta, mas o que realmente mete alguma pena é que, apesar de tudo, os cidadãos estão um bocado resignados e acham que, bem, estes são mais fiáveis, porque não foram eles que nos levaram a esta situação, também não prometem muito, mas com eles sabemos aquilo que podemos contar. E quando a escolha é do mal menor, não é uma boa escolha. Não é uma boa escolha, e, portanto, eu gostava que realmente a maioria apresentasse propostas inovadoras, também como o Partido Socialista fez algumas, com imaginação em alguns aspectos até diferentes e modernos, como, por exemplo, a questão da igualdade
esta medida de que os órgãos de administração... Tenham 33% com mulheres, cotas para as mulheres. Embora com uma incoerência, que é que na parte de apresentação de medidas para o sistema político, isso já não consta. Sim. Ou seja, não consta que haja cotas de 33%, por exemplo, para a Assembleia da República ou para as listas de candidatos a deputados. Não pode ser. Se defende esta ideia, tem que se defender. Embora o Partido Socialista até tem isso na Comissão Política, até obedece a essa proporcionalidade da Comissão Política, mas depois também tem que fazer essa proposta. Mas como diz a Mariana Mortágua, e vou citá-la aqui, a igualdade são 50%, não são 33%. Isto para quem defende as cotas, que não estou a assumir nenhuma posição em relação a isso. Guilherme, gostava de ouvir a opinião sobre algumas propostas concretas, nomeadamente esta ideia de um supervisor único no setor financeiro. Populismo porque a regulação correu mal ou uma medida eficaz? Já há uma tentativa, na realidade, quando nós olhamos para a própria composição dos reguladores, nós percebemos que há uma tentativa e que o próprio governo, este governo de coligação, tentou fazer, uniformização das várias entidades reguladoras, e que nós percebemos que foi com um sucesso parcial, porque... Está a falar da criação daquela unidade que consertava as posições dos reguladores, que nem sequer foi ouvida na Comissão de Inquérito. Lei. Nós estamos a falar da Lei Quadra das Entidades Reguladoras, porque a Lei Quadra das Entidades Reguladoras já resulta de um processo de unificação, um processo de aproximação sucessiva à unificação, não concentrado só no setor financeiro, mas em todos os setores que são reguláveis. Há que perceber o seguinte: evidentemente que esta medida, para estar dotada de algum realismo, pressupõe que haja uma concertação prévia entre estas entidades, e mesmo do ponto de vista institucional, do ponto de vista orgânico, há uma série de problemas que são suscitados, que depois na prática geram uma série de frustrações. Eu estou a falar do próprio processo negocial. Idealmente, faz todo o sentido a entidade única supervisora em termos no setor financeiro. Faz todo o sentido. Eu tenho algumas dúvidas sobre a operacionalização. Não é sobre a operacionalização, é no fundo saber o que é que está, quem pensou nesta medida, ou o conjunto de pessoas que pensou esta medida, técnicos, políticos que pensou esta medida, provavelmente todos eles não estão a pensar exatamente no mesmo. Portanto, há este problema, há esta necessidade de operacionalização e de concretização. É muito difícil, num processo ideal, conseguimos perceber, mas na prática é muito difícil unificar as entidades reguladoras, quando nós estamos, na realidade, a falar de uma série de interesses e especificidades, mesmo dentro do setor financeiro, há uma série de interesses a defender. Enfim, é um processo que eu desejo que seja transparente, a ser concretizável, mas não pode não passar apenas de uma ilusão. Portanto, é isso que acontece. Mesma pergunta, supervisor. Não, eu estou de acordo, quer dizer, esses interesses até por vezes são conflituantes, não é? Nós vimos isso com a resolução do BES, não é? Em que, claramente, enfim, o Banco de Portugal decidiu que aquela era a medida a tomar. Todos vimos que a medida foi muito mal recebida pela CMVM, e, portanto, talvez se houvesse E são pesos pesados. Estamos a falar dos dois principais, não é? E, portanto, enfim, essa questão é muito discutida, qual é que é o melhor sistema de regulação, de criar uma entidade única, duas entidades com poder sobre as outras. Eu também defenderia que talvez uma entidade única, parece-me, para não haver uma descoordenação e por vezes até críticas públicas. Alguma cacofonia, não é? No âmbito do BES houve críticas públicas claras, e até porque eu, na minha atividade de advogado, já me deparei com situações em que os mesmos factos, exatamente os mesmos factos, são objeto de uma coima, enfim, por uma entidade reguladora, vamos supor pelo Banco de Portugal, e não são objeto, exatamente os mesmos factos, não são objeto de uma coima pela outra, porque entendeu que os factos não se passaram assim ou passaram-se de outra forma. E isto também credibiliza pouco, neste caso, a supervisão bancária e no fundo, esta competência que estas entidades têm de sancionar, enfim, as condutas ilícitas. E talvez esta atividade de coordenação também fosse importante a este nível, não é? Para introduzir mais coerência e credibilidade à conduta dos supervisores. Já que introduzimos aqui a questão do BES, remete-me para outra, Guilherme, para o novo banco e para esta polémica dos créditos fiscais. A pergunta que se impõe é: deve ou não aplicar-se este regime ao novo banco? É um regime que está previsto no Código do IRC e também no Estatuto dos Benefícios Fiscais, em concreto contra a transmissão de imóveis. Enfim, tem uma série de tecnicidades, é dos regimes mais difíceis de aplicação por parte das autoridades fiscais e por parte dos operadores, mesmo o próprio sujeito passivo contribuinte tem muita dificuldade na obtenção.
É um regime que interessa explicar que existe basicamente desde a origem do Código do IRC e mesmo o regime da transmissão dos imóveis, que dá a isenção de IMT, no caso concreto, e de selo, já existe desde 1990. Portanto, é um regime já antigo com Portanto, um não historial... foi criado para resolver esta situação no novo banco, ou para ajudar o novo banco. Há um lastro histórico e outros bancos em condições semelhantes ou em condições, enfim, não semelhantes como esta, enfim, esta tem esta particularidade, dada a conjuntura, mas outros bancos usufruíram exatamente nos mesmos termos. Interessa explicar também, portanto, apesar de nós podermos configurar e chamar a isto um benefício, interessa clarificar que as autoridades fiscais não tratam isto como se fosse um benefício, tratam como se fosse a decorrência de vários princípios gerais que informam o Código do IRC, nomeadamente o princípio geral do reporte dos prejuízos, quando há transmissão de prejuízos de uma empresa para a outra, e a próprio diferimento de mais-valias de ativos quando estes ativos passam de uma empresa para outra em regime de naturalidade. E tens a explicar que esse regime último, da transferência de ativos, é um regime que resulta da transposição de uma diretiva da União. E, portanto, não há aqui uma criatividade legislativa relativamente a esta matéria? Tem um risco, e que interessa explicar. E isso é que é criticável e é isso que penso que deve estar na discussão. Há uma discricionariedade que é conferida em última instância ao Ministro das Finanças a conferir este benefício, chamemos um benefício formal, porque não é benefício material, porque decorre aqui da aplicação de regras gerais e de princípios gerais dos próprios códigos. Mas, em todo o caso, apesar de haver essa discricionariedade ao longo dos anos tem vindo a ser muito limitada. E quando nós falamos, no caso concreto, da transmissão de ativos de uma empresa para outra em caso de dissolução, enfim, nos casos em que há transmissão, interessa explicar que desde 2005 que existe em Portugal um regime de limitação da transmissão destes ativos aos capitais próprios de cada uma das sociedades envolvidas na operação. Trocando isso por miúdos? Trocando isso por miúdos, isso quer significar que, não obstante ser aplicada a todas as empresas, portanto, sendo dotado de uma transversalidade, no fundo para afastar este mito de que se trata de um privilégio fiscal, que não é um benefício que é aplicado a todas as empresas e em todas as circunstâncias, este benefício é rodeado de uma especial cautela por parte de quem aplica, porque a existência de discricionariedade há uma tendência com o decurso dos anos, e já são muitos anos em que este regime está em vigor, o legislador e a administração têm vindo a limitar precisamente para evitar abusos. Portanto, há aqui uma aprendizagem de parte a parte. Mas neste caso, não existe uma má aplicação? Neste caso, assim, o historial, eu não sei, eu não vi o processo, não vi as condições e acredito que são condições com especial complexidade, nomeadamente porque estava em causa a transmissão de ativos por imposto diferido, mas... Isso agora, Guilherme, só para... Enfim, beneficiando do facto que estamos realmente perante um especialista nesta matéria fiscal, mas parece que havia aqui também um problema de IMT. Da IMT também, dos imóveis, imóveis, sim. E que tudo somado dava valores astronómicos. Sim, porque é conjugado, são benefícios complementares, não é? Nós estamos a falar de benefícios nos ativos, em transmissão de ativos e diferimento de mais-valias, e estamos a falar de ativos de IMT, isenção de IMT sobre imóveis. É tudo sobre ativos em termos gerais, e há esta possibilidade de isenção. Mas, grosso modo, sem estar em grande complexidade, interessa perceber o historial da autoridade, que as autoridades fiscais e que o DGCI e que a AT têm vindo a usar em torno deste benefício especial cuidado, permite antever que o Governo, ao dar este benefício, não deu de ânimo leve. Estudou e representa já uma série de precedentes anteriores. Sim. Eu, não conhecendo o processo, eu sou levado a dizer que há aqui politicamente também o caso aconselhava que assim fosse mesmo. Portanto, eu não vendo a coisa com este apuramento técnico, enfim, porque não sou especialista na matéria, há dois aspectos que me parecem que são de realçar. Por um lado é que a transmissão é uma transmissão forçada, ou seja, resulta de uma resolução, portanto, a nova entidade, o novo banco, adquire aqueles ativos, nomeadamente os imóveis, não por sua vontade, não voluntariamente, mas de forma forçada por um ato do Estado. Portanto, pareceria estranho, acho que qualquer pessoa percebe isso, que o Estado depois ainda obriga a nova entidade a pagar impostos sobre uma coisa que foi forçada a adquirir. Isto por um lado. Por outro lado, só aparentemente é que o Estado sai prejudicado, porque repare, se há ali um ónus fiscal, uma obrigação, um encargo fiscal, isso vai diminuir o valor de venda do banco. É. Em último termo vão ser os bancos todos do sistema bancário e o Estado que vai pagar por isso, portanto, o contribuinte. Portanto, parece-me que não... É uma falsa questão. É uma falsa questão. Enfim, do ponto de vista processual,
Eu parece-me que houve ali alguma atrapalhada, enfim, na forma como, porque a certa altura foi aprovada uma norma que seria uma norma interpretativa para dar sustentação ao despacho do Secretário de Estado, um bocado à pressa, enfim, posta num diploma que não tinha a ver com esta matéria, que já tinha sido aprovado na Generalidade e, portanto, que não tinha nada a ver com esta matéria. E às vezes os formalismos acabam por dar más imagens a questões. E que mostra que realmente a resolução foi decidida à pressa. Confirma que a resolução foi decidida à pressa, portanto, e todos percebemos isso. Não é? Mas, senhores, agradeço a vossa presença neste Hora Económica.